E aí, rapaziada, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao canal Sou Torcedor. Se você não me conhece, eu me chamo Bruno e vamos falar sobre Libertadores. Eu sei que você talvez já viu aí os gols, os resultados, os melhores momentos, mas você ainda não viu este vídeo e nem viu nenhum vídeo igual este, porque só este. Então já vamos pro vídeo. Então, gente, ontem tivemos Libertadores, os brasileiros começaram enfim na Libertadores. A Libertadores enfim começou para valer ontem. Começou a primeira rodada. Tivemos aí já 3 brasileiros em campo. Sabe quem foi? Sabe? Primeiro Atlético Paranaense, aí depois Corinthians e depois também o Flamengo. E nos 3 jogos destes 3 brasileiros diferentes, 3 resultados diferentes: empate, derrota e vitória. Você não sabe quem venceu, não sabe quem empatou, não sabe quem ganhou? Então presta atenção, rapaz. Ontem tivemos o Atlético Paranaense encarando a equipe do Caracas da Venezuela lá na Venezuela. O Atlético Paranaense até que jogou bem, fez por onde merecer a vitória, mas só não venceu porque a equipe não conseguiu sair do 0-0, não conseguiu marcar um golzinho e terminou em 0-0. O placar até que foi bom para a equipe do Atlético Paranaense. Poderia ter sido melhor? Claro que poderia, porque sempre quando há vitória é um placar melhor. Mas um empatezinho fora de casa na estreia da Libertadores não é ruim, né? E também tivemos a equipe do Corinthians jogando fora de casa. Meus amigos. Corinthians foi enfrentar a equipe do Always Ready lá da Bolívia. E o Always Ready, apesar de não ser um adversário de tanta tradição, um adversário que seja nossa, este é o adversário mais difícil do grupo, mas um adversário que conta com uma ajuda grande, que é o que? A altitude de La Paz. Isso pode ter sido o grande diferencial para que a equipe corintiana esteja decepcionada a torcida. A equipe do Corinthians perdeu na estreia, gente. Pois é, decepcionou aí milhões de torcedores aí que estavam assistindo a estreia da equipe corintiana, né? Foi o seguinte: o Corinthians teve aí, sofreu o primeiro gol de pênalti e eu teve o jogador, o treinador dizendo que acha que não foi pênalti, talvez até a torcida também, claro que acha que talvez não foi pênalti, mas a minha sincera opinião não é nada contra a equipe do Corinthians, sempre respeitando, mas eu acho que foi pênalti. Pode não ter sido, eu acho que foi, mas pode não ter sido. E fato é que o juiz deu e o jogador do Always Red marcou o gol. A equipe do Corinthians não conseguiu buscar um empate e quem fez o outro gol foi quem? A Race Red fez 2-0 na equipe do Corinthians. O Corinthians até que tentou, teve mais posse de bola do que a equipe boliviana, mas no placar ficou 2-0 para o Always Red. A equipe do Corinthians não começou bem, começou com o pé esquerdo, mas é apenas a primeira rodada. A equipe do Corinthians tem tudo para dar uma engrenada aí. Quando joga contra essa equipe aí no Brasil, tem tudo para golear, porque é uma equipe muito mais forte que a equipe do Corinthians, né? No outro jogo, tivemos aí um jogo que aconteceu várias reviravoltas. Primeiro, não sabíamos se ia ter ou não o jogo. Aí disseram que teria. Aí, antes de ter o jogo, disseram que não teria o jogo. Aí teve o jogo em horário diferente. Foi o jogo do Flamengo contra o Sporting Cristal lá no Peru. O jogo inicialmente marcado para as 9h30 aconteceu às 10 horas da noite. E foi aí que saiu a primeira vitória de uma equipe brasileira. O Flamengo, olhando o elenco, a qualidade, o orçamento, é muito melhor do que a equipe do Sporting Cristal, com todo respeito aos peruanos. Mas o Flamengo vive uma crise de ambiente, com os negócios aí que tá tendo lá, o treinador não se dando muito bem com o jogador e tudo mais aí, a equipe não jogando tão bem. Mas o Flamengo, até que no primeiro tempo de jogo, a equipe do Flamengo entrou com raça, com vontade, do jeito que a torcida quer. Entrou correndo dentro do campo, marcando, buscando a vitória. Tivemos aí o Thiago Maia jogando aí como titular, o Everton Ribeiro também. A Arrascaeta não pôde jogar porque estava sentindo dores no pé. E a equipe do Flamengo no primeiro tempo, eu não me lembro, mas saiu ganhando. Eu não me lembro agora se saiu ganhando. Acho que saiu ganhando de 1-0 no primeiro tempo, foi. A equipe do Flamengo começou ganhando de 1-0, gol de quem? Bruno Henrique, que não tem sido aquele Bruno Henrique, mas é um cara muito decisivo ainda.
Aí no segundo tempo, já perto do jogo terminar, quem que fez outro gol? Quem? Um cara que deu assistência, Mateuzinho, isso mesmo, Mateuzinho com assistência do Lázaro, fez o segundo gol para o Flamengo e decretou a vitória por 2-0. E o jogo do Flamengo foi o seguinte: o Flamengo não teve o domínio que o torcedor esperava ter, porque a equipe do Sporting Cristal é uma equipe muito abaixo, muito inferior que a equipe do Flamengo. Mas o Flamengo não conseguiu ter o domínio do jogo, o domínio total. Teve até domínio, criou algumas chances, mas deixou o Sporting Cristal também chegar algumas vezes. E o Hugo teve que salvar ali o Flamengo também. Então, o Flamengo não fez um jogaço, nossa, que jogo bonito, que maravilha de jogo do Flamengo. Mas deu pro gasto, deu para conseguir a vitória, que era o que a torcida esperava, né? A vitória. E parabéns a todos que jogaram ontem, mas nem todos conseguir um resultado favorável. Apenas o Flamengo venceu, mas creio e torço para que todos os brasileiros aí passem para a próxima fase. É apenas o primeiro, mas uma estreia boa significa nem menos pressão. Também teve um resultado aí que vale dar uma olhadinha aí, vale, como é que se diz? Falar sobre ele, que foi o Boca Juniors do grupo do Corinthians, foi enfrentar o Deportivo Cali da Colômbia. E quem pensa que Corinthians e Boca são os favoritos do grupo, acertou, são os favoritos mesmo. Mas os dois começaram perdendo. O Deportivo Cali ganhou do Boca por 2-0 jogando em casa, e Corinthians e Boca, os favoritos, já começam aí perdendo. Imagina o que é que vai ser o jogo entre Corinthians e Boca, hein? Os dois estão perdendo a estreia, hein? Que jogaço que vai ser, já entre essas duas equipes já tem toda uma história aí, né? Então, pois é, gente, este foi o assunto de Libertadores de hoje. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like. É um grande prazer tê-la aqui no canal, e será um prazer ainda maior se você fazer um favorzinho para mim, sabe o que é? Se inscreve no canal, dá essa ajuda aí. Os vídeos vão melhorar aí com o tempo, pelo menos eu imagino que sim, né? Eu sou flamenguista, como você pode ver, mas sempre respeitarei sua equipe aqui, sempre tratarei seu time aqui com devido respeito, porque em primeiro lugar o respeito. Então, valeu!